No caso de hoje, a gente vai falar sobre o brasileiro que estava nos Estados Unidos, que ele foi condenado à prisão perpétua e ele acabou fugindo de uma penitenciária. Ele deu super trabalho lá para os policiais, para inclusive a FBI, todo mundo se envolveu nessa confusão lá nos Estados Unidos. E a gente vai falar sobre essa história, né? Quem é esse brasileiro, né, que foi cometer crimes lá nos Estados Unidos. Então, o caso de hoje é sobre o Danilo Cavalcante. Hello, maravilhosos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você gosta de vídeos sobre mistérios, teorias e casos reais, você vê o canal certo. Então já se inscreve aí embaixo e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Também já deixa o curtir agora de início porque me ajuda muito aqui no canal. E também, se você quiser, me segue nas minhas outras redes, porque lá eu estou sempre falando, né, quando tem conteúdo novo, compartilhando várias coisas com vocês, e também a gente consegue ter um contato bem mais próximo por lá. Bom, recado dado, então vamos para o caso de hoje. Danilo Souza Cavalcante, de 34 anos, ele nasceu no Maranhão, mas ele se mudou para o Tocantins para trabalhar como lavrador. Então, antes mesmo de chegar nesse caso aí que aconteceu nos Estados Unidos, ele já tinha uma vida aqui no Brasil alguns anos antes de se mudar para os Estados Unidos. Então ele estava tendo a vida dele lá no Tocantins, trabalhando como lavrador, e foi lá também que ele acabou cometendo o seu primeiro crime. Então no dia 5 de novembro de 2017, estava tendo uma festa em uma cidade do interior chamada Figueirópolis, que fica a mais ou menos 260 quilômetros de Palmas. E o Danilo acabou indo para essa cidade se encontrar com um amigo dele, que se chamava Walter Júnior. O Walter Júnior, ele tinha 20 anos e conta-se que supostamente o Walter devia uma dívida de 5 mil reais mais ou menos para o Danilo. Essa dívida, pelo que as pessoas falam, aconteceu porque o Walter tinha pedido o carro do Danilo emprestado e tinha se envolvido em um acidente. Então o Danilo teria levado para o conserto o carro e teria dado uma conta de 5 mil reais que ele tinha dividido para o Walter pagar em algumas parcelas. Só que, pelo que se fala, o Walter acabou não conseguindo pagar esse valor para o Danilo, e o Danilo foi justamente para essa cidade cobrar o dinheiro para o Walter. Então, de acordo com alguns depoimentos e algumas testemunhas que estavam lá no local, eles viram o Danilo chegando em uma lanchonete. O Walter já estava nessa lanchonete, inclusive uma lanchonete bem conhecida lá no local, dentro da cidade de Figueirópolis. E essas testemunhas contam que o Danilo chegou, começou a conversar com o Walter, muito provavelmente para fazer essa cobrança, né, desse dinheiro. E diante da negativa do Walter, o Danilo pegou uma arma e disparou 6 vezes contra o rapaz. Meio que assim, na frente de todo mundo. Então tinham várias testemunhas do que aconteceu. Inclusive o próprio dono da lanchonete foi uma das testemunhas de que viu o Danilo chegando para conversar com o Walter. E alguns minutos depois ele ouviu os 6 disparos. Então, a partir desse momento, o Danilo ele foge lá da lanchonete. Chega o socorro, porém o Walter já estava sem vida. Então o Danilo ele já fica meio que foragido a partir desse crime. Então, a partir disso, inicia-se uma investigação para tentar entender o que é que motivou aquele crime. E realmente a polícia constata que, de fato, supostamente, a motivação seria por causa dessa dívida que o Walter tinha com o Danilo. Então, o Ministério Público, eles pedem um mandado de prisão de forma preventiva para o Danilo, só que, a essa altura, o Danilo ele já estava foragido. Então, esse mandado ele meio que fica em aberto lá em 13 de novembro de 2017. E é aí que acontece o primeiro erro, na verdade, desse caso, né? Porque lá em fevereiro de 2018, do ano seguinte, alguns meses depois, o Danilo consegue embarcar em um avião para os Estados Unidos a partir de Brasília. E vocês devem estar se perguntando, né? Se ele tinha um mandado de prisão, como é que ele não foi preso lá quando ele foi embarcar no avião, no próprio aeroporto? E aconteceu um erro. Tinha um sistema central de mandados e esse mandado expedido no Tocantins, ele não tinha sido adicionado nesse banco geral. Então, as autoridades de Brasília, eles não conseguiam ter acesso a esse mandado. Então, meio que esse mandado de prisão, ele estava só em Tocantins. Então, qualquer outro estado que o Danilo fosse, ele conseguiria transitar de forma super livre, porque justamente o mandado ele não estava nesse banco central de mandados, onde todos os estados teriam acesso a essas informações. De acordo com o Poder Judiciário do Tocantins, que acabou sendo questionado quando esse crime veio à tona sobre o porquê do mandado não estar no Banco Nacional de Mandados, eles responderam que naquela época do crime, lá em 2017,
essa ferramenta ela ainda não era oficial. Então eles acabaram adicionando o mandado depois do dia que o Danilo ele conseguiu se evadir do Brasil. Então, por isso que quando ele foi viajar, ele não foi impedido por nenhuma autoridade, porque ele não tinha nenhum mandado no sistema, ninguém podia simplesmente adivinhar que ele cometeu um crime. Então, ele conseguiu sair do Brasil com muita facilidade, justamente porque teve essa demora de adicionar o mandado de prisão dele no Banco Nacional de Mandados. Que aí sim ele conseguiria ser preso, porque seria constatado que ele teria um mandado em aberto. Então, o Danilo ele acabou sendo acusado lá em 2017 por homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e também por ter dificultado uma defesa da vítima, mas meio que essa acusação ficou parada, né, porque ele ficou foragido por muitos anos. Então esse processo ele acabou ficando meio que parado na época. Tendo todo esse background aí no Brasil, o Danilo ele vai para os Estados Unidos, né, lá em 2018, e ele começa uma vida lá nos Estados Unidos como se nada tivesse acontecido, até porque a justiça brasileira não sabia que ele tinha fugido. Né? Como teve esse problema aí dos mandados, ele meio que começou uma vida nova lá, como se nada tivesse acontecido. E aí em 2019, ele vai conhecer a Débora, que é uma outra brasileira que já morava nos Estados Unidos há cerca de 5 anos, e ele acaba se envolvendo com a Débora. Débora Evangelista Brandão era uma moça de 34 anos que nasceu em Balsas, no Maranhão, e que tinha se mudado para os Estados Unidos em busca de novas oportunidades. Ela morava com seus 2 filhos na cidade de Phoenixville quando conheceu o Danilo e começou a se relacionar com o rapaz. De acordo com familiares da Débora, o relacionamento entre ela e o Danilo não era tão saudável, então eles viviam brigando e eles viviam acabando o relacionamento, era aquele típico relacionamento acaba-volta o tempo inteiro. Até que em 2020 a Débora decide realmente colocar um fim no relacionamento. Ela não quer mais voltar com o Danilo e o Danilo ele não fica muito feliz com essa decisão da Débora. Quando a Débora ela decide acabar com o Danilo lá em 2020, ele começa a ameaçar a vida dela. Então, se ela não retornasse o namoro, se eles não reatassem, ele ficava ameaçando que ia tirar a vida dela, que ia fazer alguma coisa com os filhos dela. Então, a Débora meio que estava com muito medo, né, do Danilo, até que supostamente ela acaba descobrindo o que ele fez no Brasil. Então, ela teria ameaçado o Danilo que se ele não deixasse ela e a família dela em paz, ela contaria para a polícia que ele é um foragido no Brasil e provavelmente ele seria deportado. Então o Danilo ele ficou furioso, primeiro pelo término, segundo pela ameaça. E isso teria então motivado o crime. Então o Danilo ele decidiu se vingar da Débora e ele vai na casa dela no dia 13 de abril de 2020 para se vingar dela. Ele sabia mais ou menos como era a rotina dela porque ele era ex-namorado, então ele tinha uma convivência ali. E ele acaba chegando lá, ele encontra a Débora em casa, como ele já previa que ia encontrar, e que a moça 38 vezes na frente dos filhos dela. Ela tinha 2 filhos, criancinhas, um de 7 anos e um de 4 anos. E ele desfere esses golpes contra a moça ali na frente das crianças. Ele nem tenta preservar as crianças tirando elas do cômodo, nem nada. Ele faz tudo ali na frente mesmo. E as crianças elas ficam muito chocadas com a situação, obviamente, e saem correndo para uma casa de um vizinho. Eles contam o que aconteceu com a mãe deles. E o vizinho rapidamente chama a polícia. Quando a polícia chega ali naquela altura, o Danilo já tinha fugido. Então, covarde como ele é, né, ele fez ali a atrocidade dele e fugiu. E quando a polícia chegou, se deparou com aquela cena terrível. A Débora, infelizmente, morreu no local, porque os ferimentos foram muito graves, então ela não teve nem chance de ser socorrida. Ela realmente morreu ali na frente dos próprios filhos. Então, naquele mesmo dia, já de imediato, a polícia já começa uma investigação ali nas redondezas em busca do Danilo para tentar encontrá-lo. E ele, menos de 2 horas depois que cometeu o crime, ele é encontrado no estado da Virgínia e ele é rapidamente preso. Então, a polícia acreditava que, muito provavelmente, ele estava tentando se evadir para o México e de lá ele tentaria, então, voltar para o Brasil. Mas aí ele foi capturado antes de conseguir, de fato, concretizar esse plano. Quando a polícia, então, prendeu o Danilo, eles começaram a investigar um pouco do passado do Danilo, até para conhecer quem era aquela pessoa, porque ele tinha feito isso com aquela moça. Então, eles acabam descobrindo que o Danilo tinha esse caso lá no Tocantins e que ele era um foragido do Brasil. Então, quando eles começam a investigação e começam a tentar encontrar uma motivação, eles chegam realmente
há essa ideia de que o Danilo provavelmente teria matado a Débora porque ela poderia ter descoberto esse caso do Tocantins. E como eles tinham terminado ali o relacionamento, ela poderia estar ameaçando contar para a polícia o que ele tinha feito no Brasil. Então ele, enfurecido, teria ido na casa da Débora justamente para cometer esse crime, para que ela não falasse mais nada, meio que um cala-boca, né? Então a polícia meio que suspeitou a respeito disso. Durante o julgamento do Danilo, a promotoria relata que a Débora já sofria violência doméstica desde 2020. Uma situação citada, inclusive, pela promotoria, aconteceu em junho de 2020, quando o Danilo mordeu a boca da Débora até que jorrasse sangue. E em dezembro, no Natal daquele ano, ele chutou a Débora repetidamente, enquanto a moça estava indefesa no chão, pegou uma faca e ameaçou matá-la. Na época, ela conseguiu até uma medida protetiva e se separou de vez, mas 4 meses depois, o Danilo a matou. Então, por esse crime, em 16 de agosto de 2023, o Danilo ele é condenado à prisão perpétua. Então, naquele momento em que ele foi condenado à prisão perpétua, ele seria então transferido para uma penitenciária de segurança máxima. E é nesse período em que ele vai ser transferido para uma penitenciária de segurança máxima que ele consegue fugir da prisão. Então, em 31 de agosto de 2023, aproximadamente às 8h50 da manhã, alguns dias após a sua condenação, o Danilo consegue fugir da prisão ao escalar a parede de um corredor de 1,5 m de distância entre uma das saídas da penitenciária. De acordo com as autoridades, o Danilo teria tentado esse tipo de fuga porque em maio de 2023 um outro detento tinha tentado também fugir dessa maneira. Só que esse outro detento acabou não conseguindo porque um dos vigias acabou vendo que ele estava tentando escalar ali aquele ambiente lá, aquele corredor, e acabou impedindo, né, que o detento fugisse. Só que o Danilo, ele foi muito esperto nesse sentido, porque ele tentou buscar um horário em que não tinha tanta vigilância, era um horário em que ele estava no banho de sol. Então ele acabou fugindo. O Danilo ele é pequeno, ele tem mais ou menos 1,50 e 60 de altura. Então ele conseguiu fugir com uma certa facilidade e ele acabou conseguindo fugir também da vigilância. Eu acredito que naquele momento, né, de banho de sol, talvez não fosse um horário tão crítico de vigilância e ele conseguiu se evadir rapidamente, também pelo fato de ser magro, também pelo fato de ser pequeno. Então talvez ele tenha mais facilidade de se esconder ali pelos pátios e aí ele conseguiu então fugir daquela penitenciária. Tanto é que os seguranças da penitenciária eles só conseguiram identificar que o Danilo tinha fugido quando ele não retornou do banho de sol. Então isso foi cerca assim de 1 hora depois, mais ou menos, eles conseguiram ver que o Danilo não tinha voltado para a cela dele. E aí eles perceberam, foram ver nas câmeras, viram que ele tinha fugido e decidiram então começar uma busca massiva ali atrás do Danilo. Inclusive o segurança que estava naquele dia fazendo a ronda, ele inclusive foi até demitido, né, por não ter visto que o cara fugiu. Então ele foi muito esperto assim nesse sentido de ter pego um horário que talvez não tinha tanta vigilância, talvez ele já tinha percebido algum furo ali na vigilância e ele decidiu então fugir naquele horário. Tanto é que ele teve um prazo aí de 1 hora mais ou menos para se sair de forma tranquila, sem ninguém estar buscando ele, e só então no final do banho de sol é que os policiais identificaram que ele não tinha voltado e começaram essa investigação atrás dele. Então naquele momento começou uma busca massiva atrás do Danilo. O Danilo teve um pouco de sorte, assim, pode-se dizer, porque a área ali de Chester, de onde ele fugiu, é uma área que tem muita mata. Então, como ele é pequeno, como ele era magrinho, então ele teve muita facilidade de se esconder, porque tinha muitos locais para que ele pudesse se esconder. Então, nesse primeiro momento, a polícia teve muita dificuldade de encontrar. Inclusive, eles lançaram a primeira recompensa de $5.000, aproximadamente 25 mil reais, para quem pudesse dar alguma informação que levasse à captura do Danilo. E também lançou uma nota de que ele era uma pessoa de alta periculosidade, então os moradores ficaram totalmente assustados. Até a polícia, inclusive, indicou para que ninguém saísse de casa, porque ele estava como fugitivo ali, ele estava propenso a cometer qualquer crime, ele não tinha nada a perder, afinal, ele tinha recebido uma condenação de perpétua, então ele praticamente não tinha nada a perder. E a polícia fez várias notificações para a comunidade para que eles pudessem ajudar também nesse processo de recaptura. No dia 1º de setembro, um dia após a fuga do Danilo,
O Danilo ele foi visto em uma residência naquela região ali de Chester. Tem muitas residências grandes e elas são um pouco afastadas umas das outras, então tem muita área de mata, muita floresta. E ele foi visto por um morador. Esse morador ele disse que o Danilo invadiu a casa dele para pegar algumas frutas e ele também tinha pego uma faca. Então o Danilo teria fugido assim que ele percebeu que o dono da casa tinha chegado. Então ele não feriu ninguém, mas ele invadiu essa casa justamente para pegar suprimentos e alguma arma para que ele pudesse se defender. Inclusive, esse foi um dos pontos da polícia. A polícia alertou para a população que provavelmente teria uma grande probabilidade dele invadir residências porque ele não tinha comida, ele não tinha água, ele não tinha armas, ele só saiu com a roupa do corpo da penitenciária. Então, muito provavelmente, ele iria tentar invadir algumas residências até para pegar suprimentos, coisas que ele pudesse sobreviver, porque na mata ele não ia conseguir. Então, a polícia até notificou para que os residentes ali da região tivessem muito cuidado, ficassem em casa, ficassem trancados e qualquer movimentação estranha fosse notificado à polícia. Já no segundo dia de busca, a polícia aumentou ainda essa recompensa para $10.000, ou seja, quase R$50.000 para quem desse alguma notícia sobre o Danilo, para que pudesse ajudar nessa investigação. Só que até então ele tinha tido algumas aparições por gravação de câmera, gravações de segurança, e ninguém tinha de fato uma dica, né, para que chegasse no Danilo. Então a polícia estava muito apreensiva justamente porque não estava tendo efetividade nas buscas, né? As pessoas estavam com muito medo ali e eles não estavam conseguindo encontrar o Danilo justamente por essa dificuldade do terreno em que ele estava escondido. A polícia americana ela já estava muito preocupada com esse processo de busca do Danilo, porque já estava indo ali para o 6º dia. Eles já contavam com a ajuda do FBI, da SWAT e da própria polícia da Pensilvânia, que estava atuando ali de forma incisiva já desde o início. E eles não estavam tendo nenhuma efetividade, de fato, ali naquela busca, naqueles dias iniciais. E isso estava gerando muita tensão na comunidade. Então as pessoas queriam, né, que essa pessoa fosse capturada o mais rápido possível. Inclusive escolas acabaram fechando, parques que eram do estado foram fechados, porque inclusive ele foi visto nas redondezas de um parque lá estadual bem famoso. Então assim, a polícia estava meio que em pânico, né, porque eles precisavam encontrar o mais rápido possível. Eles tinham essa ciência que o Danilo não tinha nada a perder. Então ele poderia até fazer outras vítimas. E aí eles também conseguem o contato da mãe do Danilo aqui no Brasil, para que ela gravasse um áudio pedindo para o filho se entregar. Então a partir do 6º dia eles começam a reproduzir esse áudio da mãe do Danilo pedindo para que ele se entregasse, para tentar, né, tocar no Danilo para que ele pudesse se entregar de forma voluntária. Mas o Danilo ali permanece ali escondido e ele não se comove com nada, ele se mantém em fuga. Devido a essa repercussão internacional, até com um vídeo lá do Danilo escalando na penitenciária e fugindo, no dia 8 de setembro, agora 2023, o caso lá do crime de Tocantins com o Walter, que aconteceu há 6 anos atrás, ele foi reaberto e foi marcada a primeira audiência a respeito desse caso. Então, meio que o que a gente vê é que o caso estava meio que fechado, arquivado aqui no Brasil, e depois que teve essa repercussão, eles decidiram então dar seguimento no caso. Então a família do Walter vai conseguir dar início, né, retomar essa investigação e retomar essas audiências para também condenar o Danilo por aqui. No dia 9 de setembro, o Danilo ele é registrado mais uma vez por uma câmera de segurança ali nas proximidades de Phoenixville, a mais ou menos 40 quilômetros da penitenciária que ele fugiu. E ele supostamente teria roubado uma van que estava com a chave fácil na ignição, porque ali na região as pessoas não tinham medo de deixar coisas de valor, até porque não tinha tanta violência. Então ele acaba se aproveitando dessa situação e a polícia acredita que ele teria pego essa van justamente para ir para a casa de um conhecido, porque algumas horas mais tarde, naquele mesmo dia, ele é registrado em uma outra câmera com a barba feita, com outras roupas. Então muito provavelmente ele teria ido para a casa de algum conhecido ou para a casa de algum familiar. Inclusive, a própria polícia acaba identificando que uma irmã do Danilo estava lá nos Estados Unidos. Inclusive ela teve problemas até com a imigração porque ela não estava lá de forma legal. Então a polícia acredita até que talvez ela tivesse ajudado ele, não se provou isso, então ela supostamente teria ajudado ele, ou algum amigo,
porque ele realmente apareceu com até a aparência bem diferente ali daquelas fotos que a polícia estava divulgando no início, né? Porque ele estava naquela tentativa, inclusive, de mudar um pouco a aparência para tentar passar despercebido. Então a polícia acreditava que ele estava contando com a ajuda realmente de algum amigo, algum familiar, até porque sozinho ele não ia durar muito tempo, porque ele ia ter que ficar nessa estratégia de invadir residências e meio que estava todo mundo já esperando que isso acontecesse. Então ia ficar cada vez mais difícil para ele se ele não tivesse nenhuma ajuda. Além daquela altura das buscas, a polícia já estava meio que em desespero, porque nada do que eles faziam levavam ao Danilo, eles estavam sempre ali um passinho atrás. Então, inclusive, eles aumentaram a recompensa para $20 mil, que seria cerca de R$100 mil, mais ou menos, para que alguém pudesse ajudar nesse momento de investigação, nesse momento de busca. Mas eles até então não tinham nenhuma notificação a respeito do Danilo. Até que no dia 12 de setembro, o Danilo ele acaba trocando tiros com um morador. Ele invadiu uma residência e conseguiu roubar uma arma. E ele acaba fazendo uma troca de tiros com alguns moradores ali na região no dia 12. No dia 13, um outro residente, ele acaba denunciando o Danilo porque ele diz que o alarme antifurto dele, da casa dele, anti-roubo, acabou sendo disparado e ele acaba ligando para a polícia de imediato porque possivelmente poderia ser o Danilo também tentando invadir a residência dele. Então ali cerca de mais ou menos 500 policiais se direcionam rapidamente para a região ali da residência para que eles pudessem fechar o cerco e conseguissem de fato pegar o Danilo. Naquele momento eles conseguem até identificar uma movimentação na mata. Como a mata era muito densa, eles acabam utilizando aquelas câmeras térmicas para ver se encontram alguma movimentação e eles acabam identificando uma movimentação estranha e eles pegam até cachorros para tentar farejar e encontrar o Danilo. E aí depois de 2 semanas de buscas, o cachorro ele consegue identificar o Danilo e ele acaba mordendo inclusive o pé do Danilo, deixando ele imobilizado, e a polícia então consegue recapturar o Danilo Cavalcante. O Danilo foi encontrado escondido embaixo de algumas pilhas de madeira e lona no terreno dos fundos de uma revendedora de tratores e foi detido por um dos cachorros da polícia, que avançou no Danilo e impediu que ele fugisse da polícia novamente. Então, finalmente, o Danilo ele foi capturado pela polícia. Muito possivelmente ele vai manter essa prisão perpétua. Claro que ele já não tinha liberdade condicional, ele não tinha nenhum direito de liberdade condicional, nem por um período mínimo de perpétua. Então, possivelmente, a estadia dele na penitenciária vai ser ainda mais difícil devido aos agravantes da fuga, de ter invadido residências, ter cometido outros delitos. Então, mesmo em prisão perpétua, os detentos tendem a ter alguns benefícios dentro da penitenciária, mas acredita-se que o Danilo não vai ter essas regalias justamente porque ele teve essa pena agravada. Tudo indica que ele não vai ser extraditado para o Brasil, porque ele cometeu um crime nos Estados Unidos, então ele teria que pagar a dívida dele nos Estados Unidos para que ele pudesse então ser extraditado, mas como a pena dele é de perpétua, então provavelmente ele não vai ter nem chance de voltar para o Brasil. Então é assim, esse é o primeiro desfecho aí da história do Danilo Cavalcante, o brasileiro que fugiu de uma penitenciária americana depois de receber uma sentença de prisão perpétua. O caso aqui do crime dele vai seguir aqui no Brasil, já que foi marcada a primeira audiência, então muito provavelmente a família vai correr atrás também de conseguir uma condenação aqui, por mais que provavelmente ele nem vai conseguir pagar, mas ele segue aí em uma penitenciária de segurança máxima agora e muito provavelmente a respeito dele vai ser uma segurança redobrada, porque depois de uma fuga dessa, uma frustração dessa de passar praticamente 15 dias em fuga, a polícia americana ficou até sendo muito pressionada, porque geralmente quando acontecem casos de fuga, assim, principalmente uma penitenciária, a polícia é muito rápido, eles conseguem deter a pessoa muito rápido, e esse caso foi um caso bem atípico, de uma pessoa que fugiu e eles não conseguiram resolver de forma rápida. Então, muito provavelmente, a estadia dele nessa penitenciária vai ser muito mais difícil do que poderia ter sido. Bom, esse é o caso de hoje, espero que você tenha gostado. Se você tem mais algum caso que gostaria que eu contasse aqui no canal, comenta aí embaixo. Não deixa também de deixar o joinha e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. E também, se você quiser, me segue nas minhas outras redes para a gente ter um contato bem mais próximo. Bom, é isso, eu te espero no próximo caso.